Cris, quando você escreveu o livro sobre Mariana, a gente acho que fez alguns debates públicos, lá na Intercom, inclusive, e sempre me impressionava, tá aí o livro, Tragédia de Mariana, para quem eu recomendo muito que vocês leiam, porque a Cris dá muitos detalhes impressionantes dessa tragédia, a gente precisa ter esses detalhes, mas eu sempre fiquei muito impressionado com a tua capacidade de apuração, claro, como boa jornalista tem que apurar muito, e eu queria entender agora como é que está sendo a apuração lá em Maceió, como é que está sendo o processo, você vai toda semana, passa um tempo lá, entrevista as pessoas, como é que está sendo o processo desse novo livro, qual é o teu processo de apuração, o teu processo de Está sendo um desafio enorme. Eu até penso assim, como eu já comecei, não tem mais como voltar atrás, né? Mas à medida que você vai se aprofundando e vai puxando uns fios aqui e ali, eu estou me dando conta da enormidade disso e falando, meu Deus do céu, como é que eu entrei nisso? Agora não tem mais volta, e até porque, Felipe, Yara, é tão absurdo, mas é tão absurdo o que está acontecendo em Maceió que assim, isso me move realmente. Dá algum spoiler desses absurdos para a gente, Cris, por favor. Não, primeira coisa, Felipe, o histórico dessa tragédia, né? O tremor de terra que levou ao surgimento generalizado de rachaduras, de trincas, de buracos nas ruas e nas casas, o tremor foi em março de 2018. Mas quando você olha para trás, porque quando você vai contar uma história dessa, você tem que ir lá na origem, né? Porque isso não acontece da noite para o dia. É que nem queda de barragem, rompimento de barragem, né? Você tem que ir lá na origem, entender todo o processo. Então, assim, eu conversando com as pessoas, né, eu já constatei que em 2010, portanto, 8 anos antes do desastre, já tinha um engenheiro geotécnico, já tinha sido chamado por pessoas dos bairros para investigar essa quantidade de rachaduras que apareciam nas casas. E as pessoas pagavam do seu bolso para fazer reforço de fundação, para consertar, faziam, meses depois, voltava a rachar. Portanto, era um problema recorrente. E aí você se pergunta, como é que, sendo um problema tão antigo, atingindo bairros importantes da cidade, como é que o poder público não via isso, não investigava, não dava nenhum tipo de suporte? Bom, aí você vai estudar a empresa e o enorme poder econômico dessa empresa. A história da instalação da Braskem remonta aos anos 70. O primeiro empreendedor que buscou apoio oficial, apoio do governo para instalar a Braskem, né, procurou... Isso é exatamente o que ela temia, Felipe. Ou fui eu? Voltei? Foi você, Yara. Não, ficou bem. Pode ir. Diga lá, está falando da Braskem. Tá, então, o primeiro empreendedor que buscou apoio governamental para instalar a Braskem buscou esse apoio na ditadura. Buscou apoio do primeiro ditador do ciclo de 64, que foi do Castelo Branco. Foi uma carta. Eu descobri a biografia desse primeiro empreendedor, que é um empresário baiano chamado Evaldo Luz. Ele buscou apoio do Castelo Branco para conseguir a concessão da lavra. E é aí que começa essa história. Portanto, é um empreendimento que vem da ditadura, que foi imposto goela abaixo da sociedade de Maceió. Houve muitos protestos. A sociedade civil de Maceió se mobilizou intensamente contra a instalação dessa exploração de salgema em área urbana. Quando a exploração de salgema chega em Maceió, nos bairros específicos que hoje estão aí dessa forma, a população já estava lá. E havia alternativa de exploração de salgema em outras áreas menos povoadas em Maceió. Havia 3 áreas, 3 jazidas importantes de salgema na região, em Maceió e seus arredores. A que foi escolhida foi justamente a mais densamente povoada. Por quê?
porque a empresa queria se instalar ali, porque é uma localização estratégica, porque a empresa queria instalar também no litoral de Maceió, naquele ponto, um porto, um terminal marítimo para exportação. Então, o que você tem ali não é só uma extração mineral, você tem a extração mineral às margens da Lagoa de Mundaú, que leva esse produto, essa matéria-prima extraída lá, nesses poços, nos bairros e na beira da lagoa, leva por um sistema de dutos de 8 quilômetros até uma fábrica de cloro-soda, onde essa matéria-prima vira cloro, soda cáustica, e de lá já vai para o terminal. Então, é um complexo, né, que tomou conta dessa área de Maceió. Então, a cidade se subordinou a este empreendimento que foi enfiado goela abaixo pelo então governador Divaldo Suruagi e pela ditadura, né? Então, a gente precisa entender essa dinâmica para saber por que a coisa chegou onde chegou, entende? Então, assim, isso tem me levado a mergulhar profundamente no assunto, a estudar muito, e por isso que eu te digo que é um desafio grande, porque você tem que recuperar acontecimentos muito antigos, né? E com documentos que você não consegue mais localizar, pessoas que já morreram, encontrar quem participou e ainda está vivo para contar essa história, né? E até chegar, evidentemente, nos danos atuais, né? Nas consequências, e aí no silêncio que recobre esse caso, porque a partir do momento que ele acontece em 2018, só agora a mídia nacional parece que acordou para esse caso. E ele está acontecendo, né, há tanto tempo, mas, sobretudo, essa remoção forçada de quase 60 mil pessoas dos 5 bairros vem acontecendo nos últimos 5 anos, né? E não se dava conta disso. Se deu conta agora por causa do risco de colapso de afundamento de uma mina, que tem aquela imagem, né, da lagoa com um buraco sugando a água, aí todo mundo acordou para esse problema.